Olá, amigos da sabedoria. Estamos aqui em Florianópolis, no Centro de Educação para o Pensar e da editora Zofos, entidades que nesse ano completam 30 anos de existência. O programa Educar para o Pensar completa 30 anos. E para alegria nossa, temos escolas que estão conosco há 30 anos realizando o programa Educar para o Pensar com seus alunos. Portanto, temos uma história, fazemos uma história juntos com vocês, que são aqueles que acreditam naquilo que nós acreditamos também. Uma educação reflexiva, uma educação para o pensar, uma educação com um viés filosófico. Hoje nós vamos completar o 4º programa dentro do conteúdo intitulado O Fio Condutor do Programa. Aquilo que perpassa desde a educação infantil até o ensino médio, aquilo que nós defendemos como conteúdos, como atitudes, como reflexões que têm que ser feitas com as crianças, com os adolescentes e com os jovens. E vamos então hoje, junto com o professor Luciano, que vai coordenar toda a reflexão, vermos sobre avanços e aprofundamento de ideias nesse programa Educar para o Pensar. Aquilo que nós estamos fazendo um pouco mais. O professor Luciano Tartari Neto é o assessor para as escolas do sul do país. Então, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Então, ele assessora as escolas parceiras e as escolas que estão analisando o nosso programa, que estão demonstrando querer entrar para esse grupo de 500 escolas que desenvolve esse programa por todo o nosso país. Então ele assessora esses 4 estados. Assessora quem? Primeiro aos professores, depois à escola, aos alunos, às famílias, porque nós acreditamos que o educador é aquele que movimenta, é o motor para que o aluno possa participar, para que a família possa participar e para que a escola como um todo também possa participar deste Educar para o Pensar. O professor Luciano está conosco há 8 anos, né, professor Luciano? Desenvolvendo esse trabalho de assessoria, dia a dia, no horário comercial, está aqui na editora e quando não está na editora, no Centro de Educação para o Pensar, está nas escolas. O professor Luciano é formado em filosofia e também em teologia. E durante muitos anos professor de sala de aula em todos os segmentos. Portanto, tem uma experiência teórica e uma experiência prática em sala de aula com o programa Educar para o Pensar. Muito bem, antes de eu passar a palavra para o senhor, professor Luciano, eu gostaria que todos nós que estamos nesse Diálogos Abertos pudéssemos refletir uma pequena história que está no livro do 6º ano, na coleção Novo Espaço Filosófico Criativo, lá no começo da 3ª unidade. É uma pequena história motivacional, a história é intitulada A Divindade dos Homens. É uma velha história, uma lenda hindu, e conta que numa época imemorial, todos os homens da terra eram deuses, mas os homens pecaram e abusaram tanto do divino que o deus Brahma, o deus de todos os deuses, decidiu que a divindade fosse retirada dos homens e escondida em algum lugar onde jamais fosse encontrada essa sabedoria, essa divindade. Um Deus disse, então vamos enterrá-la profundamente na terra. Ao que o Deus Brahma replicou, não, o homem pode escavar a terra até encontrá-la. Outro Deus disse, então vamos jogá-la no oceano profundo, mais profundo. Brahma novamente não concordou e disse, não, o homem vai aprender a mergulhar e um dia vai encontrar essa divindade, essa sabedoria. Um terceiro Deus deu uma outra sugestão. Por que não escondê-la
na montanha mais alta. Brahma então disse: não, o homem pode escalar a montanha. E disse para esses 3 deuses: tem um lugar melhor. Vamos escondê-la no interior do próprio homem. Ele nunca vai pensar em procurar a divindade e a sabedoria dentro dele. Então, professor Luciano e amigos que estão aqui conosco nessa reflexão, essa é uma lenda, uma história, né, contada falando sobre a divindade dos homens, e que a gente poderia até dizer divindade dos homens e divindade de um programa Educar para o Pensar, aonde nós podemos encontrar o tema, né, avanços e aprofundamentos que nós estamos buscando. Portanto, professor Luciano, sobre o que nós vamos refletir nesse diálogo aberto de hoje? O que significa avanços e aprofundamentos nesse programa? Certo, Silvio. Eu acho que nós temos muitas coisas, né, a discutir e refletir hoje, mas antes de mais nada gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanham. Eu acho que o carinho e o calor que a gente quer trazê-los aqui junto ao Centro de Educação para o Pensar, para discutir um pouquinho nossas ideias, isso aquece um pouquinho mais o nosso ambiente, a amizade, nos aproxima cada vez mais. Então, bem-vindos, bem-vindas. Temos muito a comemorar, né? Os 30 anos do programa Educar para o Pensar não são 30 dias, não é um ano, não são 10 anos. É muita coisa. E esses dias eu estava refletindo sobre isso, né? Os 8, quase 9 anos de trabalhos aqui desenvolvidos, como as coisas passaram rápido, né? E aí quando a gente começa a fazer uma retrospectiva, a gente começa a lembrar dos passos que aconteceram, né? Do que a gente acompanhou do programa Educar para o Pensar. Claro, um pouco diferente, você que foi um mentor lá 30 anos atrás, quando iniciou Pequenos Passos, né? E agora a gente pega o centro e a editora Sophos dando passos largos e com uma grande responsabilidade, né? De levar essa formação humana, a reflexão, a emancipação. Então, isso é uma grande transformação que aconteceu na história do Centro de Educação para o Pensar. E não tenho dúvidas, professor Silvio, não tenho dúvidas que aproximadamente 50 anos, 100 anos, o Centro de Educação para o Pensar será lembrado, e você será lembrado como um grande pensador que também contribuiu para que a educação fosse cada vez mais de qualidade. E com certeza, né, professor Luciano? O senhor fala de ser lembrado. Eu acho que nós formamos uma grande comunidade de aprendizagem investigativa. Todos os educadores de todas as escolas. E essa comunidade de aprendizagem investigativa é responsável, junto conosco, né, professor Luciano, que estamos aqui na frente desse processo, à frente do Centro de Educação para o Pensar, da editora, e que estamos assessorando, produzindo, vibrando com as conquistas, né, reflexivas de cada aluno, de cada turma, formamos uma comunidade, e essa comunidade de aprendizagem investigativa muito maior do que a sala de aula, do que a sua escola, é que está completando 30 anos. Então é uma festa de todos nós. Esta série Diálogos Abertos é um aprofundamento nesse programa, né, para que cada educador perceba, opa, eu estou dentro de um movimento que tem uma história e eu construí essa história. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa pensar e projetar 2039, quando estaremos completando 50 anos. Possamos planejar e executar aquilo que a gente está sonhando, e sonhando com você, educador. Então esse é o espírito dos 30 anos. E hoje, claro, o avanços, aliás, e aprofundamento, né, de ideias no programa Educar para o Pensar. Esses avanços, como nós estávamos comentando, nós tivemos a alegria de estar acompanhando muitas coisas de que aconteceram nos últimos 10 anos. Então, nós estamos num caminho prático, onde a praxis nos torna capazes de dizer: o programa Educar para o Pensar está apto, sim, para ir ao encontro de professores, de escolas, dessas instituições e formar a verdadeira comunidade de aprendizagem investigativa, onde todos aprendem. Esses aprofundamentos no programa Educar para o Pensar nos fez repensar algumas situações
E essas situações têm a ver com o nosso trabalho, do dia a dia. Então, o nosso grande objetivo, com toda certeza, é a formação de professores. Nós não podemos perder o foco disso. Já tivemos outros projetos onde a formação de professores era realmente o foco. Hoje nós continuamos com a formação de professores, porém a gente abre um pouco mais para os materiais que seguem essa linha emancipadora, onde quer dizer que a criança, o adolescente, o jovem vai aprendendo gradativamente e vai compreendendo. E tudo isso, claro, eu acho que eu até esqueci de mencionar, mas não se faz tarde, que todos esses objetivos, os materiais e esse caminho do programa segue um método, que é o método da LIDA, que nós apelidamos de LIDA, que é justamente a sequência do ler, do investigar, do dialogar e do agir. Por que que a gente quer fazer, nós fizemos questão de falar sobre a LIDA, sobre o método, essa metodologia que tem os seus objetivos? Porque estamos cansados também de vermos tantas teorias que talvez no papel ou nos títulos tá tudo certo, mas na prática lá na escola não está. Então, através da LIDA, de ler, de investigar, dialogar e de agir, a gente vai descobrindo que esses objetivos são a formação de professores, o acompanhamento dos alunos, dos estudantes, materiais com esse viés filosófico-pedagógico, e aí é bastante importante a gente lembrar de que filosofia e pedagogia caminham juntos. Essa foi a base. É só a gente lembrar um pouquinho da história da filosofia antiga, vendo que filosofia e pedagogia brotaram de uma mesma ênfase: educar, aproximar, construir, repensar. E eu acho que isso a gente não pode perder o foco. Então, através desses materiais que foram construídos, materiais de formação humana, materiais didáticos, paradidáticos, formação de pais, professores, depois nós vamos mostrar um pouquinho mais sobre isso. Muito bem, mas o papel da escola não é incitar o bom pensamento? Não é o diálogo? O que o programa Educar para o Pensar ajuda a fazer isso? E aí é que vem os diferenciais. E aí é que entram os nossos objetivos. E aí é que entra a nossa metodologia. Que nós mostramos como é feito, e ele é feito de maneira tão prática e tão fácil de ser aplicado na realidade da escola, que os professores fazem, os professores aplicam isso. E os frutos podem ser colhidos, observados. As habilidades que os alunos despertam, isso é fantástico. A gente percebeu uma criança lá do primeiro aninho, que mal sabe ler ou escrever, conseguir fazer uma pergunta com sentido lógico. Isso é fantástico. Ou uma criança lá do quarto, do quinto ano, saber fazer uma inferência, saber argumentar, compreender o que é uma falácia, o que não é uma falácia. Um adolescente lá do sexto, do oitavo, do nono ano, que seja do ensino médio, que compreende o discurso e as fases do discurso, que pode conversar de igual para igual sobre política, sobre ética, sobre estética, sobre teoria do conhecimento, sobre lógica. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, quando a gente observa isso, a gente percebe que na prática o programa Educar para o Pensar, com esses objetivos e com essa metodologia, está dando certo. E eu acredito que cada vez mais as escolas estarão abertas para inovação. E essa inovação, não estou falando só de tecnologia, só da comunicação, não. Inovação do planejamento, da compreensão, do diálogo, que eu acho que isso é muito importante, né? Escola é lugar do diálogo, é o lugar do encontro, é o lugar da empatia, não podemos perder isso de foco. E aí vem ao encontro com os nossos objetivos também, né? E que tem também ligação com a nova base, né, nacional comum curricular. A questão socioemocional, a questão das habilidades, das competências, isso a gente já vem desenvolvendo e querendo que aconteça desde o início. Há 30 anos atrás já sonhávamos que os alunos, a sala, professores das disciplinas pudessem contribuir para que os alunos se empoderassem, né? Quer dizer, o poder de dizer a palavra, de perceber que está sendo respeitado, de respeitar o que o outro está dizendo. Isso é uma coisa que a escola precisa fazer, como um espaço privilegiado para dizer a palavra. Justamente. E aí, claro, quando a gente percebe isso dando certo na prática, e até, aliás, nós temos alguns depoimentos de vários professores, né? Hoje vamos apresentar 3 depoimentos
de escolas que estão conosco há algum tempo, né? Por exemplo, até acho que é interessante a gente apresentar agora a professora Kátia, lá do Colégio Sagrada Família de Blumenau, que está conosco praticamente há quase 30 anos, um pouquinho da fala dela sobre essa compreensão do diálogo. Acompanhamos. Olá, eu sou Kátia, coordenadora no Colégio Sagrada Família em Blumenau. Estamos há 30 anos com o Centro de Filosofia para o Pensar, uma parceria que tem dado muito certo. Acabamos de ter a formação com as professoras e todas já estão preparadas para, em 2019, realizar um trabalho de excelência. Então, pessoal, percebam de que a gente também quer apresentar e faz questão de apresentar o depoimento dos professores, porque eu acredito que isso é importante, que a gente perceba de que a escola está absorvendo a proposta, o objetivo, a metodologia e está aplicando na realidade, e a realidade escolar. Então, a professora Kátia, ela coloca muito bem esse trabalho que está sendo desenvolvido. E aí nós acreditamos e pregamos justamente essa fase que eu vou parafrasear Paulo Freire, como aparece aqui atrás de nós, né? A educação muda pessoas, pessoas mudam o mundo, e não é o contrário. Vamos mudar o mundo, mas partimos de que base? Devemos partir da base da educação. E aí, claro, nós vamos compreendendo o que fazer e o porquê fazer. Então, até a gente apresenta aqui um slide bastante questionador, né? Onde percebemos aí a figura do pensador. E, bom, por via das dúvidas, manda tirar. Sabe lá o que ele anda pensando, né? Então, uma escola que não pensa, que não reflete, não forma bons cidadãos, não transforma o mundo, né? Muito pelo contrário, constrói muros, não edifica pontes. Então, temos que estar muito abertos para essa questão. O programa Educar para o Pensar está preparado para a construção de pontes, fazer ligações, abrir as janelas, respirar o ar novo que a educação, a nova pedagogia, essa visão aberta nos traz. E você, professor, professora que nos acompanha, se ainda não nos conhece, está convidado a nos conhecer um pouquinho mais, né? Entre em contato conosco, com os nossos canais, vários canais midiáticos aí que você pode estar entrando em contato e nos conhecendo cada vez mais e acompanhando os trabalhos que a gente desenvolve. Então, o empenho do programa Educar para o Pensar destina-se não somente a compreender o mundo, o ser humano, mas também a educação desse. E aí aquilo que a gente vinha falando, a praxis. Prática, teoria e prática têm que estar ligados. E nesses 30 anos, professor Silvio, o que mais me chama a atenção do programa Educar para o Pensar, que esse deixou de ser um projeto há muitos anos atrás. Ela é realidade. É a realidade onde o educador pode empreender cada vez mais essa vontade e essa percepção de uma escola inovadora, né? Capaz de formar pessoas humanas que transformam o mundo. Isso é bacana, né? E a gente não pode perder o foco. Então o programa Educar para o Pensar concebe a educação com esforço rigoroso, investigação, onde essas áreas sentem a necessidade de compreender sempre mais as interrogações entre o amor ao saber e a dedicação ao educar. Então, quando nós discutimos esses tempos, né, professor Silvio, de que é preciso suor, né, e é preciso amor. Eu acho que isso não podemos perder o foco da educação. E aí o programa Educar para o Pensar traz e faz essa ligação como uma ponte sobre teoria e prática. Então, o profissional reflexivo, ele precisa fecundar. Então, ele precisa acompanhar, ele precisa perceber que esta ação de formar ideias, acompanhar a formação das ideias das crianças, dos jovens e dos adolescentes tem que ser um esforço constante. Cada vez mais, a escola deve formar cidadãos comprometidos. Cidadãos comprometidos. Não percamos esse fio da meada, né? E aí a gente começa a compreender que nós estamos no trabalho certo. E aí, claro, a escola é reflexiva, como uma pedagogia da transmissão, onde simplesmente o professor é o dono da escola, e essa situação já está passada, embora algumas escolas ainda continuam. A gente percebe ao chegar na escola a própria
recepção que a gente leva na escola, você percebe uma escola mais tradicional, menos tradicional. Mas não percamos o foco. Ser tradicional, né, não é estar fechado a novas propostas. Aqui a gente fala ser tradicional é justamente isso, onde as crianças, os adolescentes e os jovens não têm essa oportunidade de refletir, de dizer o que pensa. E aí novamente a gente traz a escola, é o lugar do diálogo, de dizer a palavra e de ouvir. Eu acho que isso é muito importante. A pedagogia da participação, ela faz essa integração dos saberes. O programa Educar para o Pensar propõe isso. Teoria e prática juntos. E a escola do muro, e aí a escola da ponte, como nós já havíamos falado anteriormente, só um quadro aqui para a gente fazer algumas comparações, né? De que criar uma linguagem, significados, você partir da tua história, da tua compreensão, onde se abre cada vez mais um horizonte de conhecimento. E aí sim, novamente, a comunidade de aprendizagem investigativa somos nós. É o Centro de Educação para o Pensar, são as escolas parceiras, são as escolas não parceiras também, são professores que somam e estão conosco. Então, vamos construir pontes para fazer ligações, né, professor Silvio? E menos muros, menos paredes. Vamos perceber um pouquinho mais essa situação. Então, a metodologia, os objetivos e o programa Educar para o Pensar transforma a escola e traz a realidade. E é interessante, né, professor Luciano, quando o senhor coloca esse slide, né, o modelo pedagógico do muro e o modelo pedagógico da janela. Quer dizer, nós, nesses 30 anos, ou neste programa Educar para o Pensar, nós não estamos querendo que esse modelo pedagógico seja de muro, como está ali, né, no militantismo, ou no discursivismo, ou no teoricismo, ou no didatismo. Não, muito pelo contrário. Queremos que seja um modelo pedagógico da janela. E aí sim, que cria linguagem e significados, primeiro para o professor, primeiro para nós que estamos na frente do processo de uma turma de primeiro ano, alfabetização, ou de nono ano, ou de ensino médio. Quer dizer, criar uma linguagem e significado. Uma estrutura conceitual e prática. A investigação do conceito e o que nós queremos com entender esses conceitos. Pois o contexto da comunicação e da experiência, né? Essa ligação, eu poder dizer a palavra da minha experiência, o contexto da reflexão sobre a ação, isso é formar janela, isso é abrir um modelo pedagógico para um nível de educação que nós queremos para o século XXI. Eu tenho acompanhado algumas leituras de debates em nível nacional sobre que escola para o século XXI, e a maioria dizendo que nós precisamos cada vez mais que as pessoas, que os alunos, não interessa a idade, saibam dizer a palavra, saibam fazer perguntas, boas perguntas, saibam se colocar no lugar do outro, saibam ser resilientes, saibam externalizar as suas ideias, mas respeitar a ideia do outro, quer dizer, a questão da tolerância, e, fundamentalmente, saibam resolver problemas. E esse resolver problemas no sentido pessoal e no sentido coletivo. Então, isto é um modelo pedagógico de janela, né? De abrir, de perspectivas diferentes. E que é o que nós queremos na comunidade da aprendizagem investigativa. É o que nós queremos desde o primeiro ano até o ensino médio, onde a sala de aula seja um espaço privilegiado, onde o professor diz a palavra e é ouvido, aonde o aluno diz a palavra e é ouvido. Isto é o que nós precisamos fazer na sala de aula, não tirando o conteúdo das disciplinas, mas fazendo com que esse conteúdo seja muito mais significativo. Justamente, agora eu me recordo, professor Silvio, até há 12 anos atrás, aproximadamente, quando se lançou, Jacques Delors, quando lança os 4 pilares da educação, a academia já havia discutindo sobre isso, e para as escolas foi uma grande novidade. E aí a gente percebe em algumas escolas que agora é que há essa compreensão dos 4 pilares. Os 4 pilares fazem parte do programa Educar para o Pensar, faz parte desses objetivos. E isso é bacana porque a gente compreende de que a escola, infelizmente, ela não está preparada para a aplicação disso na prática. Mas nós estamos aí mostrando de que é possível sim, há um caminho
e esse caminho através do programa Educar para o Pensar e todos os seus desdobramentos também. Muito bem. Agora eu gostaria de dar um foco sobre os avanços desses 30 anos. Só rapidamente, nesses 30 anos, o que mais me chama a atenção é que o programa Educar para o Pensar, a editora Sophos, ela abriu o leque de possibilidades. Esses avanços foram criação de materiais para os vários públicos. Sendo assim, a nossa preocupação em atender as famílias se traduz na coleção Pais e Filhos, Companheiros Reflexivos. Vamos ver a capa dos livros? Interessante, professor Luciano, que esses livros eles foram pensados para que as famílias pudessem ampliar em casa as reflexões que estão sendo feitas pelos filhos em sala de aula. Afinal, a escola e a família devem caminhar juntas para a qualidade de aprendizagem e participação nas aulas. E professor Silvio e amigos que estão conosco, são livros escritos por educadores com larga experiência em trabalho junto às escolas e famílias. Podem ser encontrados em nossa loja virtual, lá na página da Editora Sophos. Segue o link loja.editorasophos.com.br. Outra coleção que nós criamos foi pensando nas leituras que as crianças e adolescentes fazem durante o ano escolar e que nós chamamos então de livros paradidáticos. Criamos assim, com autores especialistas na literatura infantil e infanto-juvenil, livros da coleção Paradidáticos, que nós vamos ver daqui um pouco, as capas. E também a coleção Interdisciplinar, pensando nos alunos, nos professores e nas outras disciplinas. Vamos ver então essas capas, professor Silvio? Isso. É interessante ver que esses livros são simples, porém complexos na forma como eles são trabalhados. Para os paradidáticos, temos projetos que englobam as várias disciplinas escolares do Fundamental 1 e 2. E professor Luciano e amigos, esses projetos eles foram pensados para que haja um envolvimento maior dos outros educadores na escola. Por isso que nós criamos então a coleção Interdisciplinar, com os livros Cantar é Filosofar, que por sinal surgiu de um festival de músicas que realizamos anos atrás aqui em Florianópolis, com os colégios parceiros. E esse festival nós chamamos Viva a Música Viva. E as músicas vencedoras desse festival foram para um CD e posteriormente criamos o primeiro songbook reflexivo filosófico do Brasil. Na época, só existia um songbook filosófico na Inglaterra. Então nós fizemos esse livro pensando na questão da musicalidade na escola. E interessante também que surgiram outras situações, por exemplo, como o livro Filosofia e Teatro, que por sinal ele está em PDF e é só baixar lá na nossa loja virtual, ele é gratuito. Lá temos peças teatrais escritas, também para um outro concurso nacional que foi realizado há tempos atrás. Peças teatrais que servem para a educação infantil
até o ensino médio, para pais e também professores. Vale a pena ver esses livros, pois envolvem muitas outras disciplinas. E é também interessante, professor Luciano, que junto com educadores de renome na educação do Brasil, criamos uma outra coleção que nós chamamos Coleção de Educador para Educador. Sim, verdade, Sr. Silva. A gente sabe, por exemplo, professores como o professor Dr. César Nunes, a professora doutora Edna Silva, o professor Nivaldo Alves, Ângela Paiva, Emanuele, Rosane, Francisco Evangelista. E a gente vai ver as capas, né? Lembrando que eles podem ser vistos e adquiridos lá na loja.editorasofos.com.br. E também, como é do conhecimento de todos, nós temos coleções didáticas do SER, né? Sistema de Ensino Reflexivo. Esses livros didáticos do 1º ao 5º ano e também das disciplinas de História, Geografia, Ciências, Matemática e Português de 6º ao 9º ano. Professor Silvio, vale a pena vermos e ouvirmos também o depoimento do diretor, professor Dinarte, lá do Colégio Coração de Jesus de Cuiabá, nosso grande parceiro, né, do Centro de Educação para o Pensar há mais de 12 anos, né, que as palavras e a imagem valem mais do que 1000 palavras. Eu sou o professor Dinarte Negrão, Colégio Coração de Jesus de Cuiabá, Mato Grosso. Estamos aí com uma parceria com a editora Sofos há mais de 12 anos e muito satisfeitos, não é? Porque é um material de extrema qualidade, o apoio que recebemos da editora nos ajuda muito no desenvolvimento das atividades de sala, de planejamento. E queremos também aproveitar para cumprimentar a todos vocês que trabalham no dia a dia em prol da filosofia em nosso país, pelos 30 anos que estão comemorando em 2019.
É um grande prazer para todos aqui da nossa instituição termos um parceiro como vocês, não é? O Instituto Pensar faz com que todos nós nos mobilizemos não só na área de filosofia, mas também nas demais áreas do conhecimento. Parabéns a todos, parabéns a vocês que realizam esse brilhante trabalho, novamente repito, em prol da filosofia em nosso país. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado, gratidão, professor Dinardi. Estamos juntos e vamos continuar por muitos e muitos anos fazendo um trabalho de qualidade e construindo um colégio Coração de Jesus que é também nosso, que é um centro de educação para o pensar. Valeu, professor Dinardi. Estamos juntos fazendo uma educação e uma escola para o século XXI. É importante também relatar aqui que dias atrás estivemos lá na Rede Municipal de Educação de Santa Rosa, lá no Rio Grande do Sul. Queremos cumprimentar a todos os educadores na pessoa da secretária municipal de educação, professora Maria da Graça. Um grande abraço a todos vocês. E foi muito, muito bacana. A gente passou um dia na escola e depois a formação de professores, onde a gente levou essa prática que se fez na sala de aula para os professores, para o grande grupo. E aí se viu, enfim, algumas situações que a gente precisava corrigir, outras que a gente precisava instruí-los, e outras que a gente podia estar somando cada vez mais. Então o programa Educar para o Pensar ele tem essas diversas frentes. Materiais, projetos e essa ação prática na escola. E aí, claro, quando se fala em projetos, aqui atrás está passando um pouquinho mais, os vários projetos que a gente desenvolve, Café com Ideias, Filósofo na Escola. Pessoal, eu acho que fica bastante importante a gente lembrar de que esses depoimentos dos professores, a gente começou com a professora Kátia, uma escola que está conosco há aproximadamente 30 anos, Colégio Sagrada Família das Irmãs da Divina Providência, lá em Blumenau, o professor Dinardi, dos Salesianos há mais de 12 anos, e também nós temos trabalhos com escolas que iniciaram esse ano conosco, que, por exemplo, tem mais um vídeo da professora Maria da Graça, que coordena toda a educação lá em Santa Rosa, da Secretaria Municipal de Educação. É interessante a gente ouvir o que ela tem a dizer também. Meu nome é Maria da Graça, Secretaria Municipal de Educação de Santa Rosa, e neste ano de 2019 estaremos implementando o programa Educar para o Pensar em 2 escolas da nossa rede. Iniciaremos então de forma gradativa nessas 2 escolas. Tivemos a formação para os professores e percebemos que todos ficaram bastante motivados e gostaram da proposta. Então, nós, na medida do possível, estaremos acompanhando e orientando as escolas para que possam implementar com sucesso. Procuraremos acompanhá-las e constantemente conversar com as direções e com os professores para esclarecer algumas dúvidas, mas estamos muito felizes porque nos entusiasmamos com essa proposta e acreditamos que ela vai fazer a diferença nas nossas escolas. Trata-se então de uma nova metodologia que serão através de aulas dialógicas, enfim, onde vamos desenvolver o pensamento, a criticidade do aluno, a investigação, a leitura e com certeza a partir disso estaremos formando alunos mais críticos e mais participativos e também cidadãos mais felizes. Então a gente teve aí o depoimento da professora Maria da Graça. Muito obrigado, o pessoal lá de Santa Rosa está nos acompanhando também. Então, essa experiência de ler, de compreender, de refletir, de criar comunidades de aprendizagem investigativa, onde família e escola caminham juntos para a formação da cidadania e do cidadão, é o que nós estamos fazendo. Quer nos conhecer? Entre em contato conosco. Venha saber das outras frentes que a gente tem em todo o Brasil. Compreenda que o programa Educar para o Pensar é bem mais do que alguns livros, bem mais do que projetos, é bem mais do que simplesmente o projeto Diálogos Abertos. O programa Educar para o Pensar está preparado para levar à sua escola uma transformação. E essa transformação
começa hoje, começa agora, né? Com esses depoimentos, né? Com esses professores e com essas escolas que compreenderam esse grande caminho, que é o caminho de construir pontes. Então a gente agradece essas pessoas. Muito obrigado. E é interessante, né, professor Luciano, que aquele texto que a gente viu lá daquela lenda hindu, onde o deus Brahma colocou o quê? Está no interior, vamos colocar a sabedoria, a divindade no interior do próprio homem, para que ele descubra. Eu fiz questão de começarmos essa nossa conversa, esse nosso diálogo aberto, com essa história, com este final. Quer dizer, quer conhecer, quer saber, quer entender um pouco mais, se aprofunde, venha conhecer um pouco mais. Nós temos professores que se aprofundaram no programa, entenderam aonde está essa sabedoria, aonde está o que nós queremos, e estão conosco há tantos anos. Nós temos escolas iniciando esse trabalho, mas a divindade, quer dizer, o entender, a sabedoria é nos aprofundarmos. Por isso que, desde o início, a nossa preocupação enquanto centro de educação, enquanto programa Educar para o Pensar, foi muito mais do que simplesmente fazer alguns livros didáticos, alguns materiais para serem trabalhados com os alunos. 2, 3, 4 coleções paradidáticos. Foi pensar também nas outras disciplinas, história, geografia, matemática, ciências, português. Então nós não estamos aqui com um produto pronto, acabado, estamos construindo esse produto. Eu queria então imensamente agradecer as suas reflexões, as suas colocações, convidar o senhor e convidar os nossos amigos que estão aí participando conosco, para que a gente se aprofunde nesse programa, para que a gente continue a fazer essas reflexões. Muito obrigado, professor Luciano. Eu é que tenho que agradecer, né, e agradecer a todos os professores que nos acompanharam e nos acompanham, né. Eu acho que isso é importante. O programa Educar para o Pensar, ele foi construído a várias mãos, eu acho que isso é muito importante também, né, e ele está aberto, está em construção, está em crescimento. E você é o nosso convidado, é o nosso ilustre amigo, amiga, então, por favor, sinta-se em casa, você já é de casa também. Muito bem, professor Luciano. Muito obrigado. Fiquem bem e até a próxima. Um grande abraço, até a próxima.